Obrigado. Em seu ouvido está gravado para que não possa escutar. A iniquidade é que faz separação entre o homem e Deus. O pecado encobre seu rosto para que não ouça os pedidos seus. Arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. Deus não ouve a pecador, mas ouve ao que é temente, ao que faz a sua vontade, ao fiel e obediente. Ele estende a sua mão, transbordante de amor. Ele inclina o seu ouvido para ouvir o seu clamor. Arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. Manda, Senhor, não está encolhida, para que não possa salvar nem o seu ouvido está agravado, para que não possa salvar. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá.
Graças a Deus, irmãos, terminal de Basto, aqui na Praia Grande, ministrar a palavra de Deus. Os irmãos cooperem nessa obra, assinando, se inscrevendo no canal, para que eu possa fazer vídeos ao vivo. Em nome do Senhor Jesus, vai ser glorificado. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. A mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo revela a criação, a queda, a redenção e a restauração. Isto é muito importante todos saberem, para que através do conhecimento da palavra de Deus venham crer em Jesus Cristo e ser salvo dos seus pecados. A Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Gênesis, que revela a criação, está escrito as palavras de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. Depois Deus, Ele fez a expansão no meio das águas e fez a separação das águas e águas. E depois Deus fez a expansão dos céus, e houve tarde, manhã e o segundo dia. E Deus ajuntou-se as águas dos céus no lugar, e disse: apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ajuntando as águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, e cujo semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Foi tarde, manhã e o dia terceiro. E Deus, Ele fez os luminares, um para iluminar o dia, outro para iluminar a noite, e fez os sinais para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares, expansão do céu, alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, fez as estrelas, fez o sol, como diz a Bíblia, e fez também a noite. E Deus disse que tudo isto era bom. Tudo isto que Deus fez foi perfeito.
foi bom. Mas Deus, pelo seu eterno poder e pela sua soberana vontade, Ele decidiu não deixar a terra inabitada, mas Ele criou um homem, e Ele criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia Sagrada diz, aqui no verso 7, no capítulo 2 de Gênesis, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E mais para frente, as Escrituras falam que Deus, Ele criando o homem perfeito, Ele deu toda a terra para Ele governar. Deus fez o homem feliz. Nunca houve uma felicidade tão grande que o ser humano teve como Adão ele teve. Porque Adão, o primeiro homem que Deus criou, foi criado perfeito. Ele foi criado para viver eternamente. Ele tinha domínio sobre todas as coisas. Quantos de nós, seres humanos, hoje em dia, desejamos ser feliz? Todo ser humano, enfim, deseja ser feliz. E, através desse desejo desesperador, procura a felicidade em prazeres da carne, em consumo de drogas, em sexo, em ostentar as coisas materiais, em fama, em riquezas, mas isso nunca trouxe e nunca trará a felicidade para o homem, porque a felicidade não consiste, disse Jesus, nos bens que o homem possui. Não, a felicidade consiste em um homem ter paz com Deus e andar na luz que é Jesus Cristo e que é também o único caminho, a única verdade e a única vida. Mas este homem que foi criado perfeito, Deus viu que ele estava só no paraíso, e após ele ter nomeado todos os animais, porque Deus disse para Adão nomear todos os animais, aves do céu, animais, répteis, ele nomeando um por um, e vendo que todos tinham um companheiro, porque todo animal, ele forma-se em dois, sendo um casal. Então, Adão deve ter se entristecido, e Deus, vendo que Adão estava ali entristecido, isso não está escrito na Bíblia, mas Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Então Deus, ele deu um sono para Adão, e dando um sono para Adão, ele tirou da costela de Adão e formou a sua disjuntora, formou uma companheira, a mulher, para viver juntamente com ele. E Deus disse assim para Adão: vós agora não serão mais dois, mas serão uma só carne. E ali eles começaram a ter uma comunhão, um amor sincero e puro. Eram felizes, eles não tinham maldade, eles não tinham raiva, eles não tinham ira, eles não tinham ciúmes, eles não tinham inveja. Não, era só o amor, porque Deus, quando criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Ele colocou no homem as suas características, a santidade, a pureza, o amor e a eternidade. O homem era puro, o homem não tinha pecado, e Deus, vendo que o homem estava no paraíso e dado a ele todas as coisas, e ele estava ali, o homem, desfrutando dos bens
da felicidade que Deus estava dando para ele. Deus, que é soberano, ele requereu do homem somente que ele obedecesse uma ordem. Então Deus disse assim para Adão: olha, de todas as árvores que estão no jardim, dela você comerá, mas quando você comer do jardim que está no meio, você morrerá. Então você não coma da árvore que está no meio do jardim. Mas as Escrituras Sagradas diz que a serpente, que é Satanás, que foi expulso do céu no período da criação, ali ele veio e se personificou numa serpente, e aparecendo a mulher, disse assim: olha, você pode comer todas as coisas que estão aí nos frutos desse jardim? Ela disse: não, porque Deus disse que o dia que eu comer da fruta que está no meio do jardim, eu morrerei. Então a serpente disse: não, Deus disse isso porque Deus não quer que você seja igual a Ele, tenha conhecimento do bem e tenha conhecimento do mal. Então a mulher, ela caiu nesse erro, ela comeu do fruto que estava ali no meio do jardim, mas ainda não tinha morrido espiritualmente. Mas quando veio Adão e vendo ela com o fruto, ele perguntou por que ela comeu. Ela disse que era bom e deu para ele aquele fruto. E quando Adão, ele comeu, o que aconteceu? Ele morreu espiritualmente. O homem que foi criado para viver eternamente, feliz ali no Éden, no paraíso, ele morreu porque desobedeceu. Por isto que as Escrituras Sagradas, ela diz que o pecado é a transgressão da lei, é a desobediência dos mandamentos de Deus. E por causa deste pecado, as Escrituras Sagradas diz que todos os homens morreram e tornaram-se pecadores, porque todos os seres humanos agora descendem de Adão. Você descende de Adão, eu descendo de Adão, todos nós somos descendentes de Adão, e nós temos esta natureza. Mas Deus, vendo a humanidade que estava se multiplicando em pecado, e a maldade também estava crescendo no coração do homem, ele resolveu destruir, sim, o mundo com as águas do dilúvio. As Escrituras Sagradas diz, e quando Deus decidiu destruir a humanidade com as águas do dilúvio, porque viu que a maldade do coração, dos pensamentos do homem estava se multiplicando, Deus se arrependeu de ter feito o homem e disse que iria destruir toda a humanidade com as águas. Mas Deus viu um homem justo chamado Noé. Então Deus chamou Noé e disse para ele preparar e fazer uma arca, porque ele ia destruir o mundo com as águas do dilúvio. E assim Noé, no período de 120 anos aproximadamente, Noé foi construindo aquela arca. E muitos perguntavam por que Noé estava construindo aquele barco tão grande. Então Noé disse, porque o mundo ia acabar com as águas do dilúvio. Mas aquela humanidade não acreditava, porque no princípio da criação ainda não chovia, não caía, não destilava água das nuvens, somente um vapor saía da terra para regar o fruto, para regar as árvores, para regar o verde. E ali eles continuaram praticando pecados sobre pecados, abominações terríveis diante dos olhos de Deus. E a arca terminou, foi construída, e ali Deus
começou a abrir o abismo, começou a sair água de dentro da terra para fora, e começou a descer água do céu, e começou todo ser humano a espiar. Todos morreram, e Jesus Cristo, ele falou que a sua vinda seria semelhante aos dias de Noé, onde os homens comiam, bebiam, davam-se em casamento. Por quê? Porque hoje o Evangelho de Jesus é pregado, mas o ser humano não crê. O ser humano vira as costas para Deus, prefere adorar ídolos, prefere se prostrar diante das coisas materiais e viver segundo o desejo do seu coração, esquecendo-se de Deus. Então também virá Deus com o seu juízo para destruir a humanidade. Então Deus destruiu o povo do passado com as águas do dilúvio. Mas depois que Noé saiu da arca, porque a terra secou, depois de 40 dias, Noé saiu com a sua esposa e com os seus casais de filho, e ali começaram novamente a procriar uma nova criação. Mas Deus olhou e viu que o homem é pecador desde a sua nascença, desde o seu nascimento, porque ele herda o DNA de Adão, e por ele herdar o DNA de Adão, ele continuou sendo pecador, e a humanidade cresceu em pecados e abominações. Mas Deus, ele tirou mais uma vez, e a Bíblia diz que ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, fazendo chover fogo e enxofre no céu, porque aquela cidade, ela vivia em grande abominação diante de Deus, praticando pecados terríveis. A maioria daquela humanidade era tudo homossexuais, era homem com homem, era mulher com mulher, transgredindo a natureza de Deus. E Deus, que abomina o pecado, ele destruiu aquela geração de Sodoma e Gomorra com o fogo do enxofre. Mas Deus não quer destruir toda a humanidade, bem que ele poderia, porque ele é o Criador de todas as coisas, ele é existente próprio. Como diz as Escrituras, antes de Deus nenhum se formou, e depois dele nenhum haverá, porque somente ele é Senhor, e fora dele não há Salvador. Ele poderia muito bem destruir toda a humanidade, porque Deus não precisa do homem para nada. Ele tem uma comunhão plena com os membros da sua, aleluia, divindade, porque Deus, ele é Pai, Deus, ele é Filho, Deus é Espírito Santo, um só, como diz as Escrituras na primeira epístola de João, que diz que são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Deus, ele tem comunhão consigo mesmo, ele não necessita de nada, mas ele, pelo seu grande amor pela humanidade que ele criou, não querendo destruir todas, ele resolveu estabelecer a lei para que o homem viesse obedecer. Então ele levantou Moisés, chamado libertador, para libertar o povo que estava cativo lá em Israel. E através de Moisés, Deus fez muitas maravilhas, muitos sinais, enviou as 10 pragas no Egito. Muitos sabem desta história real e verdadeira, e mandando as 10 pragas e destruindo todos ali os egípcios, Deus libertou o povo de Israel, abrindo o mar vermelho, e estabeleceu a sua lei para Moisés lá no monte Sinai, e ali Deus estabeleceu os 10 mandamentos para o homem obedecer. Mas o homem não foi capaz de obedecer. Por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa. O homem não consegue obedecer à lei de Deus. Deus estabeleceu os 10 mandamentos. O primeiro: não terás outro Deus além de mim. Deus estabeleceu o segundo mandamento, dizendo assim:
não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há nos céus, nem na terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade do pai e dos filhos até a 3ª e a 4ª geração, e faço misericórdia com milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas o homem não conseguiu, o homem desobedeceu, o homem começou a fazer deuses de fundição, deuses de gesso, deuses de pau, deuses de pedra, pela arte da sua imaginação, para adorar e para servir. Deus começou a idolatrar e a seguir o homem, de vez de adorar a Deus e seguir a Deus por causa do seu pecado. Deus também disse para que o homem, ele não viesse de forma alguma usar o seu nome em vão, e o homem sempre usou o nome de Deus em vão. Deus falou para o homem não matar, e o homem se tornou um assassino por causa do pecado. Deus falou para o homem não adulterar, e o homem passou a adulterar por causa do pecado. Deus falou para o homem não furtar, e o homem começou a furtar por causa do pecado. Deus falou para o homem não invejar os bens, as propriedades do seu próximo, e o homem começou a cobiçar. Tudo isso por causa do pecado. O homem é incapaz de obedecer a Deus, mas a lei Deus fez para que o homem viesse preservar a sua vida, mas o homem foi incapaz. Então Deus, pelo seu grande amor, para não destruir toda a humanidade, as Escrituras Sagradas diz que ele enviou o seu Filho, e o seu Filho Jesus Cristo, ele disse, e está escrito ali no Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 16, que Jesus falou assim: Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas venha ter a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, e todo aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus enviou seu Filho para salvar esta humanidade perversa. Ele enviou seu Filho para libertar esta humanidade adúltera e idólatra. Mas o homem rejeita a Deus, o homem rejeita o amor de Deus, o homem não quer saber de Deus, porque ainda não conhece a Deus. Por isto que o Evangelho, ele é anunciado, para que todos venham conhecer esta grande verdade e venham crer, e assim serem libertos, e assim serem salvos, porque disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é esta, que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é Jesus Cristo, a vida eterna. Nenhum homem pode escapar da condenação da morte eterna se ele não se arrepender e não crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque está escrito a palavra do Senhor, que ali em Hebreus, que Jesus Cristo é o único que pode salvar perfeitamente o homem, intercedendo sempre por ele. Só Jesus Cristo pode salvar o homem. Buda não pode salvar o homem. Não, Maria não pode salvar nem interceder pelo homem. Não, Pedro também não pode. Maomé, Confúcio, todos esses foram apenas homens que Deus criou, porque homem ele morre, homem ele é mortal, mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, o único que é a porta
E ele disse: todo aquele que por mim entrar, salvar-se-á, entrará e achará pastagem. A porta não é as religiões. A porta não é as religiões, porque a religião não pode mudar o mau caráter do homem. A religião não pode expiar o pecado do homem. As religiões e os seus ensinamentos não podem mortificar o pecado que está na carne do homem. Só Jesus Cristo, Ele pode desfazer as obras do diabo. Só Jesus Cristo pode libertar, transformar o homem e mudar. A Bíblia diz lá no livro de Malaquias que nos últimos dias os homens viriam a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. O homem que serve a Deus porque crê em Deus, entregou a sua vida a Ele, o seu caráter, ele é mudado. Se ele furtava, ele não furta mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele se prostituía, ele não se prostitui mais. Se ele desejava mal para o seu semelhante, ele não deseja mais. Se ele desejava vingança, ele não deseja mais, porque ele é transformado pelo poder do Espírito Santo que entra no homem e liberta ele e transforma ele. Mas o homem que ainda está morto em seus delitos e pecados, ele continua nas trevas e o seu coração está ali escurecido pelo mal. Ele continua roubando, adulterando, cobiçando, invejando, irando, desejando mal para o seu próximo. E assim é todos que não têm Deus. Você que não tem Deus, você precisa de Deus, você precisa de Jesus, que é o único libertador para te salvar dos seus pecados, para que você possa herdar uma salvação, uma vida eterna após a morte, porque depois da morte não há mais escapatória. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Todos nós um dia iremos morrer, iremos diante do juízo final. E o que será da sua alma? O que será de você, se você não se arrepender e não se converter e não entregar a vida a Jesus? Jesus Cristo, Ele está voltando, este Cordeiro de Deus que um dia veio ao mundo para tirar o pecado, aleluia, daquele que nele crê. Ele está voltando, e quando ele voltar, a Bíblia Sagrada diz que ele vai julgar todos. Hoje ele é um advogado, hoje ele intercede por aquele que crê nele, mas no dia do juízo ele será o grande juiz. As Escrituras Sagradas diz, está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 30, no capítulo 25 e no verso 31, que quando Jesus vier da sua glória, se assentará no trono da sua glória e reunirá todas as nações diante dele e apartará um dos outros, assim como um pastor aparta o bode das ovelhas, e ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes ele colocará na sua esquerda, e dirá assim para as suas ovelhas, os que estiverem na sua direita: vinde a mim, bendito do meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas dirá para aqueles que estiverem à sua esquerda: apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Quantos dizem que conhecem a Deus, até mesmo usam o nome de ser cristãos, mas vivem em pecado, vivem transgredindo a lei de Deus, usando o nome de Deus em vão. Muitos naquele grande
grande dia irão estar diante de Deus para ser condenados no dia do juízo final, porque Jesus ele falou: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Jesus também falou para aqueles que andavam de engano, ele falou assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos? E eu digo a todos: fujam desses tais que dizem ser profeta, que dizem ser líderes religiosos, que usam o nome de Deus em vão, mas entregue a sua vida a Jesus, creia nele, leia as Escrituras Sagradas, porque somente ela pode lhe levar ao caminho da eternidade. Só ela pode levar você a obter a salvação em Cristo Jesus. Jesus ele falou assim: este povo está sendo destruído por não examinar as Escrituras. Quantos estão sendo destruídos pelas religiões? Quantos estão sendo destruídos, sim, por causa da ignorância e não conhecer as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. Leia a Bíblia, você que me ouve, porque você encontrará nela um tesouro eterno no céu. Leia a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a mente de Deus. A Bíblia, ela revela a condição do homem, ela revela a condenação dos pecadores e a salvação daqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, ela é uma espada de dois gumes que penetra entre a divisão da alma, do espírito e das juntas e medula. Ela é a única que pode limpar o teu ser e santificar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, na sua vida, através da sua fé em Jesus Cristo, o único Senhor, o único Salvador. Jesus Cristo está voltando. Esta terra, ela está prestes a receber o juízo de Deus. A ira de Deus já está se manifestando sobre esta humanidade perversa, esta humanidade adúltera, esta humanidade idólatra. O homem está em transgressão, ele está em abominação, ele está em pecado, mas Jesus Cristo quer te salvar. Jesus Cristo quer te dar vida. Jesus Cristo quer te libertar. E ele diz na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus ele diz na sua gloriosa palavra, em João 5:24: em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará mas em condenação, mas passará da morte para a vida. Há uma condenação, porque há uma condenação por causa do pecado. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe aniquilanismo, onde muitos acreditam que vai morrer e tudo vai acabar. Isso são doutrinas de demônios que vêm das religiões para enganar o homem, levando o homem a acreditar que ele pode viver fazendo a vontade do seu coração, rejeitando o amor de Deus, rejeitando a Jesus Cristo, para um dia ter a oportunidade de ter uma outra vida após a morte, reencarnando. Isto é uma grande mentira. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela diz no livro de Hebreus,
no capítulo de número 9 e no verso 27, que destinado está o homem a morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Uma só vez nós vivemos nesta terra, neste mundo. Uma só vez nós iremos morrer. Depois da nossa morte, haverá uma prestação de conta. Haverá, sim, o dia do juízo final, que será o grande julgamento, aonde Deus reunirá todos os homens, desde o primeiro até o último a existência do mundo, e ali estarão diante dele. E as Escrituras falam disto no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, e no versículo 11, está escrito esta grande verdade, que João, quando foi preso, o discípulo João, ele ficou ali na ilha de Pátimo por causa da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que João, ele viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não achou mais lugar para eles. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam de pé diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas ali no livro. E deu o mar, os mortos que nele havia, a morte e o inferno, deu os mortos que nele também havia. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O dia do juízo final, ele chegará a todos, ele chegará a mim, chegará a você. Mas se você em vida arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida ao Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, sim, o Filho perfeito de Deus, a qual João escreveu no capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele viu os mortos, os grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono. Sim, e o que será de você, meu amigo? Então entregue a sua vida a Ele, enquanto é tempo, entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Ele, Ele está voltando, entregue a sua vida, não haverá escapatória depois da morte. Jesus está voltando, como João viu o grande trono. Jesus, que é o Filho perfeito, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, como disse os discípulos, aleluia, ele irá julgar este Jesus, irá julgar este Senhor, que hoje é Salvador. Então abandone o pecado agora, entregue a sua vida a Ele, porque Jesus Cristo, Ele está voltando. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. A palavra de Deus foi pregada. Hoje senti um peso muito grande, irmãos. Muito grande. Espírito maligno, as potestades das trevas está neste lugar, querendo impedir a mensagem. Querendo impedir a mensagem, mas
que Deus, pelo Espírito Santo, me usou. Eu creio que a palavra de Deus penetrou no coração de muitos, e o Espírito Santo, pelo seu poder, aleluia, vai arrancar alguns do fogo e vai, aleluia, fazer uma grande obra. Em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Bondoso Deus, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Meu amado, aleluia. É difícil mesmo, irmão. O povo de Praia Grande é difícil mesmo, irmão Everton, se converter. Na verdade, o homem, ele não quer Deus, né, irmão Everton? Ele está morto, né, em delitos e pecados. Ele se encontra no estado terrível de rebelião contra Deus, por causa da sua natureza, mas Deus é poderoso, né? Pelo seu Espírito Santo, de convencer o homem e salvar muitos aqui nessa cidade de Praia Grande. Mas não é só Praia Grande, é o mundo, né? O mundo todo jaz no maligno. Mas enquanto, aleluia, Jesus não vier, Deus, pelo seu Espírito Santo, está usando os seus mensageiros para pregar o Evangelho e dando a oportunidade para eles se arrepender. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, cara. Voltei sim, tem que fazer a obra. É o desejo, aleluia, do meu coração, viver para Jesus, para a glória dele. Aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoe, irmão João e todos. Amém? Aleluia. Ore por essa obra, pelos evangelistas que pregam a palavra de Deus na rua, porque poucos querem pregar o Evangelho. Muito poucos. Muito poucos. Poucos querem fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus. Muito poucos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou aqui colocar um louvor aqui, espiritual. Glória a Jesus. Aleluia. Chamado Caveira, um inocente condenado, sem nenhuma compaixão, uma coroa de espinhos em sua fronte foi colocado, pés e mãos foram travados na cruz. Quanta agonia! Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou. Com seu rosto desfigurado, como um cordeiro sofreu calado.
3 horas da tarde, quando Jesus expirou, o sol escureceu, o véu do tempo se rasgou, a terra tremeu, a natureza chorou e Jesus seu Espírito ao Pai entregou. Quanta agonia, Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou. O seu rosto desfigurado, como um cordeiro sofreu calado, tudo por amor. Foi na cruz que sacrificou Jesus sua vida dele para nos salvar, seu sangue na cruz verteu. Após Jesus ter expirado, o seu corpo da cruz foi retirado e numa sepultura nova, meu mestre foi sepultado. Mas ao terceiro dia, algo tremendo aconteceu. Sim, aconteceu. Deus abençoe. O túmulo se abriu. O túmulo se abriu. Glória a E nós, em nome de Jesus Jesus.